Começou aqui agora o nosso quadro Piada Relâmpago com Luísa. Luísa, conte a piada. Galera, corro risco de me repetir nas piadas, tá? Um cachorro acordou um dia e pensou, quero ser pintor, e mudou de nome. Qual é o nome dele? Não sei. Van Dog. E agora sim começou mais um Assiste Isso Aqui, mais um vídeo pra você que está se perguntando, fim de semana que farei, ó céus, estou solto, não sei como me distrair, tamo aqui. E hoje, como você viu aí no vídeo, no link, como você viu aí no título, a gente vai falar de filmes que viagem no tempo. Tchararara. Fala-se de filmes de viagem no tempo, não pode se deixar de falar do clássico dos clássicos, que é De Volta para o Futuro, a trilogia De Volta para o Futuro. Se você nunca assistiu, galera, não vou dizer que você tá errado, porque não existe certo e errado, quer dizer, existe, mas isso é uma outra questão filosófica, né? Podemos falar sobre depois, mais um pouco. Mas, gente, por que De Volta para o Futuro é uma trilogia, assim, pelo menos pra mim e pra muitas pessoas, considerada tão clássica? Não é uma história mirabolante do tipo, vou viajar no tempo para o passado, para mudar o rumo da humanidade. É simplesmente um adolescente, por acidente, viaja para o passado e encontra o pai e a mãe jovens. Quem nunca pensou esse tipo de coisa? Como será que seria minha mãe e meu pai jovens? Será que eu seria amigo deles? E esse filme mostra exatamente isso. O Marty McFly, o nosso herói protagonista da história, ele volta no tempo e reencontra o pai e a mãe jovens. E por um acidente, ele acaba impedindo que eles se conheçam e colocando em risco a própria existência. E tem toda essa coisa de como é que ele vai fazer para poder voltar. Não vou me estender muito aqui na história, só digo, vá assistir, porque é uma trilogia muito bem feita, muito bem contada. Até legal porque o segundo, Luísa, o segundo De Volta para o Futuro, ele na verdade ele não vai para o passado. Ele vai também, mas primeiro ele vai para o futuro, para o ano de 2015. Ou seja, já é um filme sobre o passado. Clássico é clássico, na verdade. Posso puxar um outro clássico? Puxe outro clássico. Clique. Com o nosso grande Adam Sandler. É um filme que fala sobre isso também. Fala sobre um cara que encontra um controle remoto. Eu não sei se ele encontra ou se vendem pra ele agora. É entregue pra ele. É entregue. Ele tem acesso a esse controle remoto que teoricamente poderia voltar, igual um controle remoto de televisão, poderia voltar, passar da pause. E aí ele começa a usar isso na vida dele, na vida profissional, na vida familiar. E aí tem 1 milhão de coisas que acontecem em relação às escolhas que ele faz, em relação ao que ele passa, o que ele dá pause, o que ele muta. Isso vai alterando toda a vida dele. E eu também não vou me alongar muito, porque eu corro risco de dar algum tipo de spoiler. Ao mesmo tempo que é um filme do Adam Sandler, traz um monte de reflexão muito legal. Não vou negar que chorei algumas vezes vendo esse filme. E também é um clássico contemporâneo, mas é um clássico. E eu acho ele muito fofo. Eu acho um filme muito fofo e muito profundo ao mesmo tempo. E tem essa viagem no tempo muito característica. Então, pra mim, é válido de assistir a nível Assiste Isso Aqui. Já que estamos falando de clássicos aqui, vamos falar de um que, começou com, enfim, Exterminador do Futuro. A saga Exterminador do Futuro, que lá atrás era um filme, o primeiro que era redondinho, que era a premissa do robô assassino que volta no tempo para matar a mulher, que ia ser a mãe do líder da resistência dos humanos na guerra contra as máquinas. Então ele volta, daí a resistência manda um soldado para protegê-la e ao mesmo tempo que manda esse soldado engravida ela e que por ele ter voltado, ele engravidou e criou o líder da resistência e fica nesse loop. Aí foi vindo os outros filmes, foi se criando um pouquinho dessa, foi dando uma galhofada, porque o primeiro era redondinho, era aquele loop. Aí veio o segundo e fala, não, porque mandou um segundo depois, mas espera. Aí depois veio um terceiro que mandou, o segundo depois. Veio o quarto, quinto, e hoje tem... Vai perdendo um pouco a consistência conforme a história vai evoluindo pros outros filmes. Acho que eu não vou indicar esse filme não, viu, Luísa? Pode cortar da lista e vai pro próximo. Então vai, segue que segue. Vou pegar um filme, um dos melhores filmes, na minha humildíssima opinião, de viagem no tempo, que chama Predestination. Esse eu não vi, hein? Esse Glauco não viu, esse vai ter que convencer Glauco também. Tem um cara que é interpretado pelo Ethan Hawke. Ele é um viajante no tempo. Ele tem missões, como viajante no tempo, ele tem missões a executar
como um agente, né? Tipo, como se fosse uma CIA do tempo. E aí ele vai e executa essas missões. E aí ele tem uma missão final, que é como se fosse o enfrentamento dele com o maior inimigo dele. E aí o filme gira em torno disso, de todas as viagens no tempo que tem a ver com essa missão. E aí, o vídeo anterior da semana passada foi filmes com finais surpreendentes, né, com reviravoltas. Esse poderia ser enquadrado como um filme com reviravolta pelo modo como essa missão final se desenrola e o que ele descobre. E eu vou parar por aqui pra não falar mais nada, mas é um filmaço e é um dos melhores filmes de viagem no tempo que eu conheço. Tô falando sério, garoto. Tô falando sério. Próximo filme, O Homem do Futuro. Um filme nacional aqui. Brasil fazendo presença aqui no Assiste Isso Aqui. Então, olha, ei, Brasil, parabéns. Vocês estão no Assiste Isso Aqui. Parabéns ao cinema brasileiro. A todos envolvidos. Conseguiu entrar no Assiste Isso Aqui. Qual é a premissa desse filme? Wagner Moura, ele é um cientista que ele tem um lance com o passado dele. Sabe aquela coisa que... vivi uma humilhação no passado que eu carrego pra vida, não fiz terapia e acaba definindo... Exatamente. Não fez uma terapia e define como você vai viver a sua vida. Então, ele passou por uma coisa assim. E ele tá lá trabalhando, ele tem uma máquina que ele diz que vai ser uma nova fonte de energia limpa, autossustentável, que acaba criando um portal pro passado e ele volta para aquela noite onde ele viveu a humilhação. Daí ele tenta resolver isso, meio que por ele resolver isso, ele encontrar o eu dele, mas tudo lá pra frente muda, só que não de uma forma que ele fica, tipo, totalmente satisfeito, porque ele se vê no futuro que é alterado, bem sucedido, né, profissionalmente, mas ele se torna talvez uma pessoa meio, né, um mau caráter, e as pessoas que ele valorizava e que valorizavam ele quando ele estava traumatizado, e as pessoas que estavam do lado dele, ele nesse novo presente, ele vê que, né, ele não conseguiu manter essa coisa, ele próprio não deu valor. Então fica essa coisa dele voltar pra tentar achar, sabe aquela coisa de eu tenho que tentar achar... O que foi que eu mudei pra voltar a ser exatamente como era, e essa é a grande questão. Ou pra deixar da melhor forma possível, sabe? Eu quero, o que eu vou fazer assim, que é aquela coisa, né? A teoria do efeito borboleta, que você muda uma coisinha aqui, vai mudar tudo lá na frente, né? Que é o bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo, vai causar um tufão do outro lado. Falando em efeito borboleta, kkk, peguei o gancho. Não tem como não lembrar desse filme, porque é um dos filmes, pra mim também, é um dos filmes mais representativos de viagem no tempo. Dos filmes que eu já assisti, pelo menos, né? Das referências que eu tenho. O personagem principal é o Ashton. Bom dia. É o Ashton Kutcher. Ele descobre uma forma de viajar no tempo acessando as suas próprias memórias. Geralmente cadernos, fotos, né? Ele acessa memórias e ele de alguma forma volta para aquele momento ou para onde aquela lembrança atinge ele, né? E aí é uma situação meio semelhante com a do Homem do Futuro. Ele vive uma situação, decide mudar. Quando ele volta, um monte de coisa mudou no presente. Mudou a situação dele, mudou ele, mudou as pessoas ao redor, mudou o que ele tava fazendo, onde ele tá. E aí é uma eterna tentativa de aonde eu vou agora para tentar mudar alguma coisa, para ver se dessa vez volta a ser o que era ou fica melhor. É um filmaço muito profundo. Pra mim, Efeito Borboleta é dos filmes que não dá pra passar a vida sem assistir. Então é isso, galera. Olha a sombra da minha mão aqui. Dá pra ver bem as diferentes personalidades, né? Eu fui pegar a sombra, entrei aqui no negócio experimental e tal, olhei pro Glauco, ele tava aqui, ó. E acabou. Pode continuar, Luiz. Não, pode seguir, eu nunca vi esse filme, não. Nunca viu? Ih, caraca, eu tava meio apoiado em você. É que eu vi uma vez só. Nós somos duas farsas, cara.